Então foi divulgado que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, disse ao ex-presidente Bolsonaro que não pretende se candidatar a presidente em 2026. A informação foi confirmada pela assessoria de Bolsonaro e por interlocutores do governador paulista. A declaração ocorreu no encontro que eles tiveram a sós após a crise pelo apoio de Tarcísio à reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados, em que o Tarcísio, vamos lembrar, ficou a favor, Bolsonaro contra. Então aqui tem a confirmação da assessoria de Bolsonaro. Então não é algo que vem só de interlocutores, de fontes ouvidas pelo site, enfim. Então interlocutores de Bolsonaro, assessoria na verdade, melhor dizendo, confirmou. No encontro, o governador paulista também manifestou incômodo com as acusações da base bolsonarista de que ele é traidor de Bolsonaro. Ele teria relatado a Bolsonaro que, quando era ministro do governo, nunca foi um radical nem entrou em polêmicas e que não compreende porque agora parte dos bolsonaristas exigem isso dele. A avaliação no entorno de ambos é que eles se acertaram na reunião, mas permanece o incômodo no Palácio dos Bandeirantes, no governo de São Paulo, a partir da leitura de que a base bolsonarista continuou criticando Tarcísio nessa semana. Agora vejam bem, havia uma expectativa de que, com a sinalização direta de Bolsonaro de que ele não será candidato em 2026, os ataques diminuíssem, o que não ocorreu. Ou seja, Bolsonaro ficou sabendo da boca de Tarcísio que ele não pretende disputar 2026, mas pelo jeito não deu a ordem para que os ataques parassem, né? A gente sabe que existe uma comunicação, não é Bolsonaro ir nas redes sociais, ele próprio postar, mas é que existe sim uma comunicação interna, o chamado gabinete do ódio, tendo ou não um gabinete, um local físico, mas você percebe claramente movimentos uma ou outra direção, né, sendo adotados aí por diversos personagens. Então o Tarcísio certamente conhece como é que funciona esse mecanismo e percebeu que, apesar dele ter falado para Bolsonaro que não será candidato, né, esses ataques não pararam, o que gerou então esse incômodo. Eu cheguei a perceber que o Flávio Bolsonaro, né, fez uma postagem ao longo da semana aí defendendo o Tarcísio dos ataques, né, postou lá a foto dos dois juntos e tal, mas não adiantou. Muitos outros bolsonaristas mais radicais continuaram batendo no governador por conta desse apoio dado por ele à reforma tributária enviada pelo governo e aprovada na Câmara dos Deputados e que está pendente de aprovação no Senado, que deve acontecer. Agora, sobre 2026, consultores, vai dizer que é uma matéria, tem dito a ele, Tarcísio, para evitar o que classificam de síndrome de Dória, uma alusão à forma como o ex-governador João Dória antecipou seu interesse em disputar o Palácio Planalto, né, e acabou disputando, né, foi aí fritado muito antes e desistiu da vida política. O Tarcísio, vale lembrar, está sendo assessorado, né, na parte política por Kassab, que talvez seja a pessoa hoje que faz a melhor leitura, né, política do país. Claro, pode ser que em um momento ou outro ele faça uma aposta que não dê certo, como já fez recentemente, aí, apostou no Pacheco, enfim, um nome que foi lá para o seu partido, mas também não conseguiu emplacar a sua pré-candidatura. Agora, o Kassab sobre Tarcísio já disse em várias entrevistas que, por ele, o Tarcísio tenta a reeleição e espera 2030 para disputar a presidência. Claro que isso pode mudar, principalmente dependendo de como o governo Lula estará avaliado perto das eleições em 26 e como estará a própria avaliação do Tarcísio. Por exemplo, se o Lula também tentar a reeleição, pode ser que isso desestimule o Tarcísio a disputar, já que quem tem a máquina na mão, não importa se é prefeito, governador ou presidente, tem assim maiores chances de se reeleger. E na presidência, só o Bolsonaro conseguiu a proeza de não se reeleger estando na presidência. O FHC, que colocou isso em prática, para mim a reeleição é uma aberração que tinha que acabar. O FHC colocou, se beneficiou daquilo que ele próprio, inclusive comprando apoio, né? Isso é divulgado, só dá um Google. Se reelegeu, Lula se elegeu, Dilma, Bolsonaro. Tão ruim, um governo tão desastroso que não conseguiu se reeleger. E aí então, Lula vai tentar uma reeleição ou não? Vai apoiar um outro nome? Qual será esse outro nome? Tudo isso pode influenciar na vontade não só do Tarcísio, né, de eventualmente mudar de ideia e disputar 2026, mas também de outros aí. Então, o mais seguro para o Tarcísio, que é o que o Kassab vem defendendo, é tentar a reeleição. Se reelegendo governador, chega em 2030, quando o Lula não poderá tentar um outro mandato, caso seja reeleito em 2026. Então depende de muitas coisas aí. E é tudo, claro, muito cedo para afirmar algo,
mas eu, se tivesse que apostar em algo agora, apostaria no Tarcísio tentando a reeleição e não a presidência em 2026. Então é isso, fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!